Então, boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje, um Evangelho diferente do normal. Estamos à sombra do abacateiro. Neste dia, como está muito calor, trouxemos o abacateiro cá para dentro. Mas vamos fazer o nosso Evangelho no lar, que passará para todos na terça e na quinta-feira à noite. Mas hoje, como é um dia de nós fazermos a reunião de preparação para a Pomadinha Chico Xavier, nós fazemos esta reunião aqui. Está muito calor lá fora e vão desculpar esta nossa alteração. Será a Assembleia do Abacateiro, futuramente, mas hoje vamos fazer mesmo aqui. Vamos sintonizar os nossos pensamentos, deixar de preocupar-nos com as coisas do dia-a-dia. Temos muito tempo para isso. Depois do nosso Evangelho podem, seguramente, se calhar, nem nos vão pensar, não vão pensar em preocupar-se com as coisas, talvez outras coisas mais importantes fiquem na nossa mente. Mas vamos sintonizar os nossos pensamentos, as nossas vibrações. Estamos em família, não esqueçam de pôr a água sobre a mesa, a jarra e os copos. Vamos partilhar com os nossos irmãos e vamos pedir a ajuda do Senhor Jesus na nossa reunião do Evangelho no lar. Então vamos cantar uma canção, exatamente a canção do Evangelho no lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar, andem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa, neste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nota que ficou, peregrinação, e o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nesse momento o nosso pensamento ao alto, pedir ao nosso Senhor, aos nossos guias que estão presentes ao nosso lado diariamente, as entidades dessa casa que acompanham os trabalhos de todos nós, que sejamos todos merecedores da grandeza desse trabalho que está a iniciar. E, Senhor, ajudai-nos, não nos deixai que a fascinação tome conta e que tenhamos a humildade e a pequenez que somos, pela grandeza desse universo, pela grandeza deste mundo, que tenhamos a força, a energia e a luz para darmos sequência ao nosso trabalho. E que nós tão longe viemos,
assim como outros colegas e amigos, companheiros e irmãos que estão aqui nesta casa neste momento. Continuamos com saúde plena, continuamos a divulgar esta doutrina e que o amor se perpetue para todos nós e que tenhamos sempre muita lucidez para discernir as coisas e os nossos atos nos nossos dia a dia, seja na nossa vida dentro dessa casa, seja na nossa vida social, no nosso trabalho. Divulguemos o amor e que este momento que aqui teremos agora do Evangelho seja uma leitura muito proveitosa para que consigamos assim explanar esta orientação no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que assim seja. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. São João, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar estas palavras: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam exprimir censura contra aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai, mas elas reafirmam um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia fazer compreender. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. A sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É uma espécie de morte se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não passa de uma vestimenta grosseira que cobre temporariamente o espírito, verdadeiro grilhão, que o prende à gleba terrena de que se sente feliz em libertar-se. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas pela recordação ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. É isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai mais no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não é na terra, mas no céu, porquanto somente lá está a verdadeira vida. Quis Jesus referir que a verdadeira vida é a vida de todos nós, a vida no sentido mais amplo, e que aquilo que temos aqui na Terra não é mais do que o usufruto dos bens que são colocados à nossa disposição ou que nós, de alguma forma, conseguimos angariar. Portanto, o alerta é que existe, a vida continua e é para essa vida que devemos estar atentos e dirigir as nossas atenções. Deixai os mortos enterrar seus mortos e vinde vós e de vós que estáis vivos levar a boa nova a todos. Quer isso dizer, penso eu, fazendo assim uma análise mais espiritual, de que Jesus dá-nos o conselho de levar a boa nova àqueles que não acreditam na vida espiritual. Vemos muitos nossos irmãos que vivem para a matéria e que quando falamos que está
que temos um Espírito, que o Espírito vive eternamente, não acreditam de forma alguma nisso e podemos considerar que estão mortos para a espiritualidade. Levando-lhe essa verdade, fazendo-lhes ver de que cada um de nós tem um ser inteligente e que continua depois da morte, é uma maneira de os acordar para a vida espiritual. Era isto que queria realçar. Provavelmente todos aqueles que vivem dessa forma, como sabemos, da forma materialista, têm dificuldades a entrar na vida espiritual, pois que Jesus disse que todo aquele que deixasse seu coração preso às coisas da terra, onde estiver o vosso coração, aí permanecerá o vosso espírito. E é aí que temos que levar a boa nova para que estejamos prontos a largar tudo, porque a terra é para todos nós uma passagem. Muitas das vezes, quando nós renascemos, a tendência natural é que, ao vivermos na materialidade, a gente se esqueça muito daquilo que é a nossa verdadeira realidade, que é a vida espiritual. E eu penso que Jesus, mais uma vez, nesta passagem, quer nos relembrar onde é que nós devemos colocar os nossos propósitos, onde é que nós devemos colocar as nossas prioridades. Quando Ele nos diz para nós deixarmos os mortos, enterrar os seus mortos, e nós preocupar-nos em levar a verdadeira vida a todos, Jesus está-nos a relembrar que, embora a vida material tenha a sua importância, é natural que nós vivemos no mundo como homens do mundo, mas sempre com o coração, com a mente, com os propósitos colocados naquilo que nos aguarda, aquilo que é a nossa verdadeira realidade e para onde todos nós iremos voltar. Não esquecendo de, em todos os momentos, nos questionarmos onde e como eu coloco as minhas preocupações, o meu coração, a minha vida. O que é que me faz mover? O que é que me faz acordar todos os dias e seguir em frente? O que é que, se eu perdesse hoje, me causava realmente dor? Porque muitas das vezes é nas relações materiais, nas relações pessoais, ligadas às coisas da terra, que nós colocamos todos os nossos interesses. E nós todos um dia vamos ter que largar isso e retornar à nossa pátria. Então é importante que todos os dias a gente também guarde, reserve um pouco de nós a pensar nessa pátria, nessa vida que nos aguarda. E é isso que Jesus diz, para nós não nos esquecermos. Vivamos no mundo, usufruindo do mundo, mas colocando os nossos interesses mais além, porque nós somos espíritos imortais e que vamos continuar vivos para além deste mundo. Então é essa reflexão que eu acho que temos que fazer quando lemos esta passagem. Agora não é o Brexit, mas é parecido. É pedir a vocês que façam um comentário, está bom? A reflexão, quem são os mortos? Como é que os mortos podem enterrar os mortos? Quando é que nós estamos mortos? Será que estamos mortos quando nos preocupamos mais com a matéria e não nos interessa a vida espiritual? Será que esses são os mortos? Então essa questão no Evangelho, a mim sempre eu questiono. Estamos mortos ou estamos vivos? Sabe que ninguém morre, mas na Terra, em que condição nos encontramos? O que é que estamos semeando? O que é que estou vivendo? Estou vivendo ou estou morto? Estou morto para o Espírito, para as coisas do Espírito. Então essa questão sempre eu me questiono. O que é que Jesus quis dizer quando deixai os mortos enterrar os mortos? Quem são os mortos? Então é uma questão. Espero, já está. Nós somos corpo espiritual e corpo carnal.
várias civilizações se interrogaram sobre a morte, sobre o que era a morte, sobre o que é isto de deixarmos este mundo. E deram muitas interpretações para aquilo que acontecia após a morte. Mas nós temos uma certeza absoluta daquilo que acontece após desencarnarmos, que é a separação do corpo material e do corpo espiritual. E o corpo espiritual permanece. O corpo espiritual permanece noutra dimensão, com as mesmas necessidades que tem neste corpo material, e aquilo que o Espiritismo traz é desmistificar muita coisa. E o Sérgio, quando esteve em Viana, no nosso centro, falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que é que o Espiritismo dá a resposta a tudo, encontra uma resposta para tudo. O Espiritismo dá-nos certezas absolutas daquilo que acontece, daquilo que se passa na nossa vida e daquilo que se passa após este corpo carnal. Nada é mistério, tudo são certezas. E a certeza que nós temos, enquanto seres espirituais, é que a vida continua, é que a morte não é o fim, a morte é um recomeço e será sempre um recomeço. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos do Face que estão nos ouvindo, também os amigos que têm essa oportunidade de Londres, nossa querida Maria, nosso querido Aníbal, e os companheiros presidentes de Casa Espírita que está junto com esta casa na noite de hoje, relembrando que Jesus está muito contente com todos nós, porque hoje estamos procurando unir os nossos corações por um ideal. Que a pomada não venha trazer auxílio para ninguém, a pomadinha Chico Xavier, mas só da unificação de nossos corações já é um trabalho gigantesco que as nossas almas estão fazendo. E o capítulo de hoje vem nos alertar sobre isso, porque nós falamos tanto do desapego, mas fato é que nós ainda somos muito agarrados aos bens da matéria. Nós falamos muito da espiritualidade, mas nós ainda temos muita dificuldade de imaginar como é que nós vamos viver no mundo espiritual se nós ainda somos muito agarrados às coisas da terra. Então a página de hoje é uma página que vem trazer esse ensinamento básico para unirmos os nossos corações no sentido de podermos, cada um de nós, sermos importantes para o Evangelho. Hoje, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que coube ao Espiritismo cristão a missão de resgatar o cristianismo primitivo, nós ficamos aqui a pensar o grande compromisso que cada um de nós temos em nome do Cristo. Porque naquela época, necessário se fazia que as pessoas fossem para as arenas. Hoje, todos nós somos convidados a viver pela vida, a darmos testemunho de que tudo isso é passageiro, de que mais alguns anos todos nós retornaremos à pátria verdadeira, que é a pátria pela qual nós pertencemos. E é por isso que, diante de um dia como esse, aonde o nosso coração se enlaça ao coração dos benfeitores amigos, exatamente para poder ter uma única certeza, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que cada um de nós estamos tendo nesse momento, é esse desapego pelas questões da matéria que ainda temos que intensificar para podermos chegar ao amanhã no mundo espiritual melhor do que aqui chegamos. Muita paz no coração de todos. Nós vamos encerrar os comentários. Gostaria de colocar a questão da conversa de Jesus.
Eu não acredito que a conversa de Jesus fosse exatamente esta. Porque eu não acredito que Jesus tenha dado a entender ao jovem rico: olha, deixa estar lá o teu pai, os mortos que o enterrem, e tu segue-me. Porque é talvez uma constatação retirada do contexto. Há alguma coisa falta aqui. Nós, é uma lição com 2000 anos quase, nós, por sistema, arranjamos desculpa para tudo, para não assumirmos compromissos espirituais. Tudo é desculpa. Não é cabível, no nosso entendimento, que naquela hora que foi colocada a questão ao jovem, tivesse a começar o funeral. Não é entendível. Também não é normal que Jesus tenha estado 24 horas, sobre 24 horas, com aquela gente toda à sua volta, para naquele instante mesmo ele dizer: deixam os mortos enterrar os seus mortos. Há qualquer coisa que falta no contexto. Há qualquer coisa que falta. Porque o jovem, se calhar, ia enterrar o seu pai passado 1 hora, passado meia hora, passado 3/4 de hora. Não era logo naquele instante. Portanto, há qualquer ensinamento que está, digamos assim, que está cortado no seu ensinamento completo, na sua extensão completa. Portanto, na conversa entre o jovem rico e Jesus, mais alguma coisa deve ter acontecido para Jesus ter dito: pois, deixam os mortos enterrar os seus mortos. Deve ter havido mais alguma conversa, algum diálogo, em que o jovem deve ter dito: mas, nós temos sempre a maneira de dizer mas. Está bem, senhor, mas, está bem, não sei o quê, mas, e esse mas é que deve estar no contexto da conversa, em que Jesus estabelece que tem que estar ali com ele, segue-me para a vida espiritual, deixa a família, abandona tudo. Não é de certeza essa mensagem que Jesus quis deixar passar. Deve ter havido na continuação do diálogo tal mas. O jovem: é mais importante isto, é mais importante aquilo. É essa opção que a gente hoje não faz. Nós hoje não fazemos essa opção. Se nós tivermos uma realização espiritual e nos aparecer qualquer convite, não é, para beber um copo com os amigos, não há mas. Primeiro vamos beber o copo com os amigos, depois, se tiver tempo, vou tratar da parte espiritual. Esta é a realidade. Mas nós somos fanáticos, vamos ser fanáticos. Não vamos ser nada fanáticos. Não vamos ser fanáticos, não tem nada a ver com o fanatismo. Tem a ver com a consciencialização de que há vida espiritual, de que há vida material. E que tem que haver um equilíbrio entre as coisas. Agora abandona a família para seguir. E há esse conceito, por exemplo: os apóstolos não eram casados. Os apóstolos não trabalhavam. Os apóstolos andavam atrás de Jesus, os apóstolos não trabalhavam. Os apóstolos obtinham os meios de subsistência com o trabalho. E tinha a parte espiritual depois, não eram os mandriões que viviam à custa dos, digamos assim, dos seguidores que haviam de pagar a subsistência e a manutenção da vida dos outros. Eles tinham o seu trabalho. Mas Jesus não trabalhava. Nada disso é real, porque Jesus deixou de trabalhar quando os homens inventaram que ele era Deus, e Deus não pode trabalhar. Deus não pode sujeitar-se a pegar no martelo, a pegar nos pregos, a ser carpinteiro. E foi a partir daí, dessa alteração à realidade espiritual, que tudo isto se compôs. Portanto, Jesus não deve ter dito exatamente assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. O diálogo deve ter sido mais extenso. E, naturalmente, ele deve ter chegado à conclusão da teimosia do jovem, nas desculpas do jovem. Tudo era desculpa para não ser agora, para ser mais logo. Então é isso que Jesus completou, dizendo: pronto, deixem lá as coisas da terra que sejam da terra, e as coisas do céu que sejam do céu. E Jesus, ao dizer a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não estabeleceu o corte definitivo entre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Não estabeleceu. Cada coisa no seu lugar e cada coisa no seu tempo. Porque então o que é que acontecia? Nós agora somos espíritas, olha, a família, quer lá saber, agora tenho esta parte. Quer dizer, deixar tudo para ser só espírita e o resto, a nossa responsabilidade. Portanto, é esta ponderação que a gente tem que ter. Não é só centro, só centro, só centro, só centro. Mas também, quer dizer, só matéria, só matéria, só matéria, só matéria. Nós vimos numa tradição que é:
todos os dias a tripa forra, 1 hora ao domingo para a celebração eucarística. É o hábito que a gente trouxe. E agora até pior, porque agora qual é a celebração eucarística que demora menos tempo? Em tal sítio a missa só demora 1/4 de hora. Então vamos a tal sítio que é mais rápido. E agora só se pode conversar na véspera do sábado e não se pode comer carne até à coisa. Havia pessoas no nosso tempo que iam comungar às 7 da manhã para não ter o sacrifício só comungarem às 11 horas, que eram mais 4 horas sem comer. Agora não, agora já se pode comer até meia hora antes, até já nem sei, agora estou fora da questão, já não sei se pode comer mesmo quase em cima da hora. Porque eu às vezes via as pessoas, também já vi dirigentes espíritas, não é? A mascar os chicletes, ainda não via fazer bolinhas. Ainda não vi, mas já tira os chicletes e comunga, mete os chicletes. Isso é um atavismo que nós trazemos desse hábito que nós criamos. Quer dizer, primeiro César, segundo César, terceiro César, e se houver tempo, alguma coisa a Deus. E é esta questão que para mim está subjacente nesta passagem do Evangelho. É esta dualidade, primeiro a matéria, primeira matéria, e depois logo se vê. Claro, depois chegamos ao outro lado, ao mundo espiritual, que a morte não existe, né? E a gente diz assim, poxa, perdi o meu tempo, se eu soubesse. Olha, se eu soubesse, não, eu sei. Eu sei. As outras religiões não sabem. Mas nós não podemos entrar nessa conversa, que a gente sabe. Os espíritas, nós sabemos. Nós conhecemos aquilo que é real. E primeiro a matéria, primeiro a vida profissional, ou melhor, a vida familiar, a vida profissional que temos que prestar contas à sociedade, mas também a vida espiritual. Temos que prestar contas a Deus na nossa consciência. E, portanto, é esta reflexão que a gente tem que fazer neste Evangelho do nosso lar hoje, na conversa com os filhos, na conversa com a família. Refletir sobre isso. É preciso respeitar César? É. Mas também é preciso pensar que Deus espera por nós, na nossa consciência, quando tivermos que prestar contas se a vida foi ou não foi de acordo com aquilo que nós aprendemos. Vamos chegar ao final destes comentários. Podem comentar aí no vosso lar, podem comentar com os filhos, perguntar dúvidas aos filhos. Conversar e dialogar é muito importante. Preparar o ambiente, a harmonia, não só das nossas mentes, mas também do ambiente familiar, atrair para o ambiente familiar a proteção, a ajuda espiritual, que apazigue os nossos espíritos, que às vezes andam muito alterados. E vamos, sempre uma prática que nós fazemos sempre. Quantos milhares de lares estão em desarmonia? Quantos irmãos nossos estão em sofrimento? Quanta violência verbal, quanta violência física, quanta gente não conhece Jesus no seu lar? Quanta? E nós já temos esta alegria de poder dizer que conhecemos Jesus, vamos conhecendo melhor a sua mensagem e seguramente para usar a Deus que todas essas famílias pudessem receber esta noite a visita dos nossos irmãos, os benfeitores espirituais. Então vamos, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir nesta hora que as suas falanges socorristas possam tomar de nós as nossas vibrações, os nossos fluidos benfazejos, o nosso amor, a nossa fraternidade, e vão percorrendo esses lares em desarmonia, deixando um pouco um bálsamo de paz, de serenidade e de esperança. Senhor Jesus, toma a nossa oferta, Senhor, que a noite seja um pouco melhor para todos esses irmãos. Quem nos dá a luz, a verdade e a vida, és, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde os seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores,
Deus é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e o amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude de bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se encaminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que ao bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. És, Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És, Senhor, para a nossa dor, a melhor guarida. Chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Queria despedir-me em nome de todos os nossos irmãos que aqui estamos esta noite, de todos vocês, de todas as famílias, e desejar uma continuação de uma noite feliz ou de um dia tranquilo, conforme o lugar em que nos estejam a ouvir neste momento. Muita paz, bebam a água que devem ter colocado sobre a mesa e que Jesus a todos abençoe. Até para a semana, se Deus quiser.